Bom dia, fazemos parte da ETEC Zona Leste e estamos concluindo o ensino técnico em administração. Meu grupo é composto por Josiane Mendonça, Laila Silva, Natália Silva e Stephanie Xavier. Nosso tema é Administração Pública, as políticas públicas e sua ineficácia no gerenciamento da cidade de São Paulo. A professora orientadora foi a Madalena Oliveira Lima. Problema: como o cidadão pode contribuir para a melhoria das políticas públicas em prol de uma sociedade mais justa? A hipótese: será que uma campanha na mídia poderia ajudar as pessoas a participarem da criação de políticas públicas? Seriam as políticas públicas as únicas responsáveis pela diminuição dos problemas sociais? Ou a sociedade pode também fazer sua parte por meio de ações individuais ou coletivas? Nosso objetivo geral é estudar a administração pública de São Paulo, com o intuito de inspirar a sociedade para que consigamos ser vistos e contribuir com melhorias. Nossos objetivos específicos foram a história de São Paulo, conceito de políticas públicas, a ética social e a aplicação de uma pesquisa do conhecimento da sociedade a respeito de políticas públicas. Nosso país está dividido em 5 regiões, com 27 estados e 23 municípios. Estamos localizados no município de São Paulo, que atualmente tem uma população de 12,3 milhões de habitantes. Este trabalho tem como foco pesquisar as políticas públicas, sobretudo para a classe baixa, que atualmente é uma população de aproximadamente 35%, que necessita de ajuda do município e do estado para ter uma qualidade de vida em todos os aspectos, tais como saúde, escola, infraestrutura, lazer e segurança. As políticas públicas devem ser encaradas sobre enfoques multidisciplinares, que busquem uma interação lógico-pragmática entre problemas e soluções da realidade social. Contudo, estaremos apresentando questões relacionadas à origem das políticas públicas no país. A ética social trata da conduta moral dos indivíduos, bem como das realidades coletivas e superindividuais. A ética social baseada na maioria geralmente inclui compartilhar com os outros, praticar boas ações e reconhecer diferentes pontos de vista. Portanto, será abordada a definição de ética social. O século XX é marcado pelo surgimento de uma nova e importante função do Estado, a promoção do bem-estar. Requer do Estado uma atuação diferenciada e mais diretamente ligada aos problemas do cotidiano da sociedade. E foi neste contexto que surgiu as políticas públicas, com o objetivo de dar respostas às demandas específicas da sociedade. Enquanto disciplina acadêmica e da área do conhecimento, as políticas públicas teve a sua origem nos Estados Unidos em meados do século XX. O Código de Conduta. Já a ética social são os princípios filosóficos e morais de que, de uma forma ou de outra, representam a experiência coletiva de pessoas e culturas. Esse tipo de ética geralmente age como uma área específica do Código de Conduta que governa o que é e o que não é aceitável, além de fornecer uma estrutura para assegurar que todos os membros da comunidade sejam cuidados. Para a elaboração deste trabalho, utilizamos pesquisas bibliográficas e pesquisa de campo, onde 34 pessoas responderam, as quais mostraram que 56% que responderam eram mulheres, e a faixa etária com percentual maior foi a de 10 a 19 anos, com 38%. 79% acompanham as políticas públicas e 21% não. 91% dessas pessoas nunca participaram de alguma pesquisa para a criação de uma política pública e apenas 9% já participaram. E a área que a sociedade considera mais desassistida é a educação, que obteve o percentual de 41%. Conclusão. Nesse trabalho de conclusão, identificamos que existe um tema de interesse de todos os componentes, que trata-se de políticas públicas. Com tudo isso, justificamos todo esse trabalho mostrando que a desigualdade social está em todos os quesitos na sociedade. E com todos esses acontecimentos, acabam ficando cada vez mais visível essa diferença. Então, por esse motivo, escolhemos trabalhar esse tema para analisar a visão da gestão pública e do direito público. Consideração final. Vimos que a sociedade ela consegue se encaixar de forma gradativa para dar sugestões sobre algumas políticas e com alguns estudos e pesquisa obtivemos algumas informações bastante interessantes.
O terceiro ano do ensino técnico em administração apresenta Responsabilidade Socioambiental e o Destino dos Pneus Inservíveis, feito por Kevin Kurt, Natália Martins e Juliana Bispo. A sustentabilidade foi criada para que possamos utilizar os recursos naturais, assim podendo garantir que esses recursos naturais do meio ambiente durem por anos. Este trabalho tem como objetivo apresentar processos de reciclagem e reutilização de pneus e os problemas que a destinação incorreta causa no meio ambiente, para assim poder mostrar a destinação correta dos pneus. Várias coisas são descartadas no meio ambiente, e o pneu é uma delas. Como consequência, acabam trazendo muitos malefícios para os seres que habitam os locais próximos onde os pneus foram descartados. A nossa hipótese é que a prefeitura poderia criar formas de se comunicar com a sociedade por meio de campanhas, assim conscientizando as pessoas da importância do descarte correto. Temos como objetivo geral desse trabalho apresentar o ciclo do pneu desde a sua origem até o descarte dele. Alguns dos nossos objetivos também é apresentar o contexto histórico do pneu, algumas ações mundiais, a legislação que foi feita para o pneumático e o cenário de ações realizadas. Nós pretendemos mostrar, através deste trabalho, um cenário e possíveis interferências que podem vir a melhorar estes ambientes. Foi utilizado pesquisas bibliográficas segundo o GIL, 2008, tendo como base desenvolvimento em livros e artigos científicos. A produção do pneu no Brasil aconteceu em 1934, quando foi implantado o Plano Geral de Viação Nacional, desde os anos 1938 e 1941, quando grandes fábricas de pneu passaram a produzir pneus no país. Assim, a produção nacional de pneus subiu para 441 mil unidades. No final dos anos 80, o Brasil havia produzido mais de 29 milhões de pneus. O pneu demora cerca de 600 anos para sua decomposição, e durante esse tempo ele traz diversos problemas para a população à sua volta, e entre eles está pneus em excesso em lixões, dificuldade no saneamento básico, poluição do meio ambiente, problemas de biodegradação e gastos excessivos. O pneu pode ter a sua vida útil utilizando métodos de recapagem, remoldagem e recauchutagem, mas quando não tem jeito de conserto, ele se torna um pneu inservível. A legislação para os pneus foi criada em prol do meio ambiente e aqui podemos ver algumas dessas legislações, como a do artigo 15, que é vedada a decomposição de pneus no meio ambiente. Um exemplo de empresa que trabalha com as destinações de pneus é a Reciclanip, e de acordo com ela, pontos de coleta são locais disponibilizados e administrados pela Prefeitura Municipal, que recebem e armazenam os pneus recolhidos pelo Serviço Municipal de Limpeza Pública, ou aqueles levados diretamente por borracheiros e etc. Com este trabalho, podemos concluir que existem alguns métodos de recauchutagem e reciclagem, porém, a sua maioria está voltada a processos industriais dificultados, e que deveriam existir mais pontos de coleta para que a população não use como argumento a dificuldade de encontrar lugares corretos para deixarem seus pneus inservíveis. Olá, meu nome é Vinícius Domingues. E meu nome é João Victor Oliveira. Nós somos alunos da Escola Técnica da Zona Leste, cursantes do terceiro módulo Técnico em Administração, turma A, período manhã, e iremos apresentar uma síntese acerca do nosso trabalho de conclusão de curso, que tem por título Economia Criativa, o papel da criatividade na sustentabilidade e geração de negócios, e orientadora, a professora mestre Madalena Oliveira Lima. Além de nós, João e Vinícius, presentes nessa apresentação, também fazem parte do projeto as alunas Franciele, Laura e Tainá. Nós iremos obedecer o seguinte roteiro de apresentação: justificativa, problema, hipótese, metodologia e objetivos. Como justificativa, queremos evidenciar o papel da criatividade enquanto uma força na vida econômica contemporânea, visto que uma economia criativa promove a inclusão social, a diversidade cultural e o desenvolvimento humano, em um cenário que explicitamente requer adaptações contínuas e que busca soluções cotidianamente. Vista a importância desse setor,
tivemos como principal reflexão a seguinte pergunta: como os governos, instituições e sociedade podem ajudar na criação de cenários favoráveis a novos negócios criativos e apoiá-los? Como hipótese inicial, já reconhecendo a participação do setor criativo na economia nacional e tendo como foco dar uma resposta ao problema, podemos tratar então, entre outras soluções, da adoção de políticas públicas de incentivo a essa categoria, resultando no reconhecimento de novas percepções por meio da criatividade e inovação. Para nos aprofundarmos no tema escolhido e estabelecermos a viabilidade da nossa hipótese de solucionar o problema, utilizamos de diferentes modos para coletar dados e informações, como a pesquisa documental e bibliográfica, por meio de livros, sites e artigos eletrônicos, e um questionário direcionado a alunos da nossa unidade, acerca do conhecimento sobre a economia criativa e possíveis soluções para estimular uma cultura favorável a esse setor. Por fim, expostas reflexões de desenvolvimento, nosso principal objetivo com este trabalho é trazer à tona a importância que a criatividade exerce no cenário de constantes transformações, auxiliada nessa pesquisa com os aspectos econômicos. E para alcançá-lo, iremos apresentar de forma concreta a significante interferência criativa na sociedade, desdobrando-se especificamente em contexto histórico, onde iremos expor a participação da criatividade no processo evolutivo da humanidade. Ética social e empresarial. Definir a ética no cenário social e empresarial, sobretudo criativo. Nova economia. Caracterizar a nova economia e analisar suas particularidades. Economia criativa. Caracterizá-la e analisar dados acerca de sua participação no cenário nacional. E concluindo, problemas e soluções, onde iremos, após o desenvolvimento e análise da pesquisa, reunir as dificuldades dos empreendimentos criativos e conceituar cenários favoráveis a tais. Dito isso, agradecemos a atenção E desejamos que aproveitem a Feira Tecnológica.